bom dia, meu povo. Começando aí mais um culto no lar nessa quarta-feira, semana do Dia das Mães, né? Hoje era um dia que dava pra gente falar e parabenizar, agradecer e lamentar muita coisa, né? Uma semana muito cheia de acontecimentos, a maioria deles com muitas dores, mágoas, indignação e outros muita gratidão, felicidade, né? E privilégio de estar recebendo aí uma segunda chance. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho 1 minuto, vou cantar uma musiquinha curtinha pra gente fazer a prece de abertura, tá bom? Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Nunca fez tanto sentido uma frase. Pai, elevando a nossa mente e os nossos corações a vós nesse momento, faça essa prece de forma coletiva, como várias outras já fizemos, mas essa em especial, Pai, para todos aqueles que foram atingidos essa semana, independente do que tenha sido, chuva, seca, dor, óbito, segunda chance, renascimento. Quantas forças, quantas energias sentimos essa semana, Pai. Que possamos fazer jus de tanto aprendizado, que possamos ter consciência do que estamos vivendo e da importância na vida de cada ser este momento, principalmente dos abrigantes da pátria do Evangelho. Um período de transformação. E a dor veio para transformar, para amadurecer, para acordar, para fortalecer, para unir, para direcionar. Que possamos entender a importância desse momento de dor, de luta, de mágoa, indignação e sofrimento. Que possamos perceber a importância da união e da fraternidade. Que possamos entender que a maior riqueza de um povo é o amor ao seu povo. Não existe crescimento sem lágrimas, mas também não existe vitória sem luta. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa estar com cada um dos nossos irmãos que sofrem neste momento. E que possamos ter em nossos corações a paz de estar orando e dando força para eles a cada minuto, colaborando da melhor forma e de todas as formas possíveis, para que eles possam passar por essa provação e recomeçar com mais fé, com mais amor e mais compaixão. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Não sei se meu ouvido está sensível, mas assim está me incomodando. Hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos finalizar a leitura O Egoísmo, né? Que a gente já começou, dividimos ela em 2 partes, porque ser um pouco comprida. Então, começando no parágrafo 12, tá? O egoísmo. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada,
Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrado disto. Começai por dar o exemplo por vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que adianta de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz. Uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal Sens, 1862. Então, eu vou tentar falar pouco sobre essa leitura. Ai, cadê minha cenoura? Minha cenourinha sumiu, né? Deve estar de cá. Eu vou tentar falar pouco, principalmente porque quando eu tô magoada, eu tenho mania de falar demais. E eu realmente estou muito magoada nesse aspecto, porque mesmo a gente vendo, né, no outro um reflexo de nós mesmos, e de fato a gente não deixa de ser magoado, não deixa de sentir. Mesmo dentro da caridade, mesmo dentro do processo de despertar, mesmo dentro do estudo, da filosofia, do aprofundamento de conhecimentos e da troca de informações, está muito forte, está muito rico a disputa de ego entre as pessoas. É tão forte, tão rica, que ela, às vezes, né, que ela quase sempre, na verdade, nem é percebida. Então, quando você faz algo que você nem percebe que fez, é porque é muito natural, né? Faz parte de você. E isso tem me assustado muito. Porque, cara, como é que eu vou acolher enquanto eu tô disputando ego? Como é que eu vou abraçar com calor, com amor, com carinho, enquanto eu quero mostrar pro outro que eu sou mais, que eu sei fazer mais, eu sou melhor, eu estudei mais? Cara, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber nem o que a sua mão direita está fazendo. Que dirá, sua mão esquerda deve saber. Enfim, nem quero falar não, acho que o recado é esse. Enquanto você estiver disputando querendo mostrar que sabe, que fez, que acontece, que brilha mais, não vai dar certo não. Livro dos Espíritos. Nós finalizamos, deixa eu ver aqui, possessos. E agora nós vamos começar convulsionários. Na pergunta 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários. Isso foi uma pergunta, tá? De novo. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? E os espíritos responderam, sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo, frequentemente, tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo.
De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômeno? Ele perguntou de novo sobre a mesma questão. Pouco elevada, respondeu os espíritos. Credes que os espíritos superiores se divertem com os seus semelhantes? Perguntou os espíritos. E aí Allan Kardec perguntou novamente, pergunta número 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? Perguntou Allan Kardec e os espíritos responderam. Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso, e a parte de certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam. Que é que os semelhantes se atraem, né? Às vezes você nem tá com vontade de fazer aquilo ali, mas você vê uma pessoa que tem uma vibração, uma frequência igual a sua fazendo, é uma coisa que você costuma fazer e gosta, aí você, que legal, aí você vai lá e faz, né? Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhecem-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores e etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Viu? Então, você não precisa ter ciência, nem conhecer. Eu não conheço, não acredito. Não faz a menor diferença, né? É igual a pessoa que a vida inteira viveu, sei lá, numa tribo indígena, chega aqui na cidade e vê a luz acesa, a televisão funcionando, aí vira e fala assim, nossa, que é isso? É magia? Não, isso é eletricidade, você não põe o dedo nesse buraquinho, não, você vai tomar choque. Ele, não acredito nisso não, aí pem, né? Então é a mesma coisa. Não adianta você não acreditar. O processo de magnetização, ele acontece de forma inconsciente, você nem nota. Pergunta de número 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Luna, vem cá, vem. Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? Né? Então, isso aqui é uma coisa mais comum que a gente imagina, mas para uns realmente, devido a algumas influências, vira uma complicação. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias uma arranhadura a faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pôde depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui, senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha
e exaltava. Mas, peraí, deixa eu voltar. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum pode ter quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. E aqui a gente encerra os convulsionários, né? Deixando, eu tô sem minha cenourinha. Deixando claro que para que os espíritos possam influenciá-los, eles têm que ter permissão, sintonia, afinidade, né? Não tem como eles passarem por cima disso. Mas fulano não parece que é desse jeito. Né? Nem tudo é o que parece ser. Na verdade, quase nunca é o que parece ser, né? Então, deixa eu marcar aqui de outro jeito. Na hora que finalizar, eu pego a minha cenoura. Não é verdade? O que ultimamente que você tá olhando de fora, fala, nossa, que legal, olha lá dentro. Aí, quando você entra, é a mesma coisa. Pode ser um ambiente, uma pessoa, né? Uma história, um trabalho. O que tá assim? Conta pra mim que eu quero ir lá ver, é raro. Então, quase nunca é o que parece ser. Vamos lá? Tapa na cara semanal? Convidar alguém para almoçar ou jantar em sua companhia. Será que é pra mim? Ai, sério, tô cansada de tomar tapa na cara. Eu nem peguei minha cara do chão do último tapa ainda, já vou tomar outro. Tá fácil, né? Porque bom não tá, não. Tô brincando. Vamos lá. Convidar alguém para almoçar ou jantar em sua companhia. É um meio de estar com alguém que talvez esteja necessitando de uma palavra amiga, de um gesto de apoio, de um estímulo. 1 ou 2 horas de convívio afetuoso talvez devolva àquele coração a alegria e o entusiasmo de que se acha necessário. A atenção sincera de um amigo nas horas de crise reacende as esperanças e reanima o espírito. Peraí só um pouquinho. Desculpa. A solidão dói. E quando a fase é de crise, dói mais ainda. Mesmo independente dessas situações, se você tem possibilidades, convide sempre alguém para estar com você no suave clima da amizade. Abra o seu coração e convide o companheiro para entrar. E que assim seja. Eu acho que isso aqui é pra mim, sim. Tem muitas coisas que eu não me exponho, eu não gosto. Eu acho que o fato de eu estudar com vocês não quer dizer que eu tenho que ser um livro aberto, né? Mas às vezes eu gosto de dar alguns exemplos. Eu tô numa fase muito difícil, pra mim. Eu acho que cada um tem seu momento e esse é o meu. Eu tenho muita dificuldade de convivência. Muita. Não sei se é por causa do meu processo de empatia, né? Eu ser empata, a facilidade de estar sentindo que os outros sentem. Mas eu tô num processo muito complicado, onde eu não quero mais fingir. Sabe? Falar, você sente isso, beleza. Não vamos fingir? Você sente isso e pronto. Vai magoar todo mundo, mas você sente isso, então não precisa fingir. Vamos ser realistas. E aí eu tô me afastando muito de muita gente. E ontem, depois de um processo também bem chato, eu comecei a perceber que eu que tô sendo muito egoísta, né? Porque toda vez que eu me incomodo com uma situação dessa, eu... Tchau. Igual aquele negócio de namoro. Vai, não vai, esse que fica, esse que vai, esse que fica. E aí eu tô percebendo que isso é muito egoísmo da minha parte, que por muitas vezes pode parecer que eu não precise passar por isso, mas talvez eu precise, com certeza eu preciso, não estaria repetindo essa situação. Agora, talvez, vamos parar assim de pensar um pouco em mim, né? Vamos deixar de ser egoísta e pensar um pouco no outro. Será que não é o outro que está precisando mais
da minha companhia do que eu da dele. E aí toda vez que eu sinto essa dificuldade, eu aperto o dedinho ali no brinquedinho, do fica, do vai, do fica, do vai. Né? Então ontem me deu esse estralo. E isso às vezes me dá uma raiva tão grande, porque é muito fácil a gente sempre ter que compreender e ter jeitinho e acolher. Quem parece que não enxerga. Jesus realmente foi um cara. Jesus foi um cara. Eu acho que ele vai ser o cara, assim, ó, por eras, pelo menos nessa esfera azul. Porque, cara, não é fácil você acolher e abraçar, sabendo que a pessoa pensa e sente a seu respeito. Cara, por isso que o meu único ídolo neste planeta é Jesus. O povo fala assim, ai, quem que é seu ídolo? Você é fã de quem? Não sou fã de ninguém, não. Sou fã de Jesus. Aí, nossa, é tão religiosa, nem de religião eu gosto. É uma questão de sensatez, raciocínio lógico. A única pessoa habilitada para ser admirada desse aspecto, para mim, e qualquer outro, chama-se Jesus Cristo. Então, esse tapa na cara, com certeza, mais uma vez veio para mim. Ainda não digeri minha informação. Vou digerir, mas já entendi o recado. Vamos lá? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus? E agradecer a oportunidade, todas elas, de aprendizado, de choro, de desamparo, de desespero, de acolhimento, de não acolhimento, as dores, as lágrimas, as vitórias. Pai, nesse momento sou apenas gratidão. Gratidão pelo meu trabalho, pela minha lição, pela dificuldade que eu venho enfrentando em relação a mim, em relação a todos. Gratidão. Porque é depois de cada momento doloroso como esse que eu olho para trás e percebo o tamanho da sua obra, o tamanho da sua expertise, da sua sabedoria, da sua perfeição. Durante o turbilhão é complicado entender, a gente sabe. Mas temos a certeza de que tudo passa. E quando tudo passar, nós vamos compreender o motivo de tanta turbulência, tanta dor, tanta confusão mental e emocional. Peço em especial aos nossos irmãos do Sul, mais uma vez, eu te clamo por misericórdia. Pai, há 7 dias eu venho te dizendo e te implorando, tenha misericórdia dos seus filhos, Pai. Temos consciência do resgate coletivo a ser feito. Mas se formos feitos, Senhor, a sua cópia perfeita e semelhança, é impossível assistirmos isso sem sentir, sem chorar, sem implorar por misericórdia. Pai, se for de sua vontade agora, como filha de Yansan que sou, solicito a vós a calma das tempestades. Solicito a vós, Senhor, o tranquilizar dos ventos. E que se for de sua vontade, que não venha, Pai. Que não venha toda essa força. Que hoje possa ser um dia de sol, de calor, de refazimento, de esperança para aquele povo já tão sofrido. Mãe, minha rainha, se a senhora tiver um tempinho, por favor, minha mãe, rainha das tempestades, dona dos ventos, peço que acalme o seu coração e alivie esse momento difícil dos nossos irmãos. Enquanto isso, peço, Pai, que fortaleça o coração daqueles que não passam na pele, mas assistem indignados, ensinando para eles o real significado do amor ao próximo. Que possamos dar as mãos e unir os nossos corações em prol daqueles que foram atingidos diretamente, dentro da corrente do amor do bem. Oportunidades não faltam, canais não faltam. Apenas doem o seu amor, o seu tempo, o seu calor, a sua oração. Porque nação forte é nação unida. E nação unida é aquela que se cuida, que se ampara e se ama.
Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja com todos, hoje e sempre. E que assim seja. Vamos lá? Estudar? Semana passada a gente teve aí um imprevisto, né? A internet balançou, meus chakras balançaram, o planeta balançou, as nuvens balançaram. Semana passada foi estranho, né? Mas nós paramos num processo em que o Hermes estava, junto com a equipe dele, resgatando a Inã, né? Que é aquele líder guerreiro. Então vamos lá. Vamos ver quanto tempo eu tenho. Hoje tem até tempo de sobra, né? Vamos voltar um parágrafo. Chaim, Cristal, Ramiro e Gaidinho utilizavam-se de avançados recursos para propiciarem alívio ao paciente. Em questão de poucos minutos, Ainá respirava pausadamente e as arritmias cardíacas cessaram. Hermes, com imenso amor, disse: querido irmão, o prazo purgatorial está se encerrando. Agradece a Deus pelo momento chegado, onde poderás, através de nova encarnação no mundo dos homens, corrigir os teus erros e caminhar rumo à luz divina. Após as palavras de Hermes, as lágrimas brotaram grossas dos olhos de Ainá. Um sorriso de contentamento esboçou-se nos lábios caídos. Todos ficamos emocionados. Meus olhos ficaram marejados devido à cena espetacular. Estávamos mais tranquilos. Cristal, então, solicitou minha colaboração na intervenção que realizava nos pulmões do corpo astral de Ainá. Eu aproximei-me assustado, pois não sabia o que fazer ante um corpo em tão estranho estado. Segui as orientações da bela amiga, sem jeito, e ao aproximar-me da região dos pulmões do paciente, fiquei estupefacto. Era possível ver labaredas infernais queimando no interior do corpo daquele irmão. Eu ergui meus olhos para Cristal e perguntei discretamente: Cristal, como será a reencarnação deste nosso irmão? Ele ainda queima por dentro. O seu perispírito está completamente enfermo. Mentalmente, a bela amiga respondeu: Roger, estas zonas purgatórias são importantes para que o espírito drene suas toxinas nestes charcos, onde ele se libertará das impurezas que agrediu a sua alma. A sua encarnação será possível somente através deste recurso. Caso Ainá não permanecesse estes 500 anos neste processo, ele não conseguiria manter-se um segundo sequer vivo na carne e poderia, inclusive, matar a sua mãe durante a gestação, devido às descargas de energias negativas oriundas de sua alma. Vocês estão vendo que até para reencarnar, até para você nascer, você precisa ter uma vibração equivalente ao local que você vai nascer, senão você, além de se prejudicar, sofrer muito, você ainda vai matar aqueles que te cercam, sua mãe, né? Então vamos lá. Cristal jogou os cabelos para o lado, com um gesto com a cabeça, e continuou falando-me através da telepatia, porque Ainá não deveria ouvir nossas palavras. Através dessa purificação, o Ainá retornará ao mundo dos homens com uma quantidade mínima de carga tóxica a expelir. Provavelmente, ele irá sofrer com a temível doença conhecida popularmente como fogo selvagem. Essa doença é difícil mesmo. Que possui sintomas muito semelhantes ao que vemos neste instante. Será uma vida difícil, mas infinitas vezes mais feliz que o atual momento deste nosso irmão. Incluiu Cristal. Realmente, Deus é a justiça suprema. Jesus possui plena razão. Teremos que pagar até o último ceitil por nossas faltas. E nos será dado segundo as nossas obras. A bela amiga concordou com minhas palavras, esboçando um significativo olhar. Neste instante, o Ainá envolveu-se em profunda depressão, desequilibrando novamente o seu ritmo cardíaco e a respiração. A pressão arterial do antigo guerreiro subiu a níveis impressionantes.
Todos ficamos impacientes com a situação inesperada. Hermes debruçou-se sobre o paciente e analisou a sua tela mental. Wainá estava rememorando a morte de um rapaz com o qual possuía laços profundos em existências anteriores e que ele havia queimado vivo em praça pública. Rapidamente, todos começamos a emitir pensamentos de paz, enquanto Hermes procurava acalmá-lo com palavras de encorajamento. Mas nada adiantava. O fogo crescia dentro de Wainá. As erupções ressurgiam com toda a força até que o inesperado ocorreu. No momento em que eu alcançava um pano embebecido com as essências de gaidim e cristal, ao esticar o meu braço sobre o corpo de Wainá, uma úlcera explodiu, arremessando o líquido ácido nos meus braços, peito e rosto. Eu soltei um grito de horror e saltei para trás. Os meus batimentos cardíacos aceleraram vertiginosamente e perdi o contato com a realidade que me circundava. Os amigos haviam desaparecido e parecia que eu estava cego ou aprisionado em um lugar escuro como o breu. Isso é porque ele está desdobrado e perdeu a sintonia, né? Ele estava ali na sintonia, na quarta dimensão, desdobrado com a equipe, pá, deu apavorado. O que acontece? Ele saiu daquela vibração, então ele já não vê mais ninguém, já não está naquele momento, ele está em outra dimensão. Eu gritei desesperado e apenas ouvia distante a voz de Hermes dispensando cristal para auxiliar-me. Era-me possível apenas ouvir claramente um barulho ensurdecedor, como se fossem canos de ferro batendo-se uns nos outros. Na hora, eu não entendi, mas em outra oportunidade, Hermes explicou-me que tratava-se de meu fio prateado sendo recolhido pelo meu corpo físico. Em virtude do susto que levei, o meu corpo material acordou-se em minha cama e tracionou instintivamente o cordão prateado para que o meu espírito retornasse imediatamente ao corpo. É aquilo quando você está sonhando, você sonha que está caindo, né? Você fala, ai meu Deus, acorda assustado. Então o que é isso? É o seu fio prateado te puxando, volta aqui que eu acordei. Então, não tem como seu corpo acordar e o seu espírito, o seu perispírito está por aí passeando. Ele puxa de uma vez. Por isso que algumas pessoas têm a paralisia do sono, porque você volta e o seu corpo está ali, seus corpos ainda estão se ajustando ao seu corpo físico. Então, às vezes a sua consciência já voltou, mas o seu corpo ainda não voltou. Aí você apavora, fica tentando mexer. Não faz isso. Fecha os olhos, mesmo que seja só os olhos do seu espírito, não são os olhos do seu corpo físico. Conta até 10, conta até 30, que você vai ver, seja bem-vinda, que você vai ver que o seu corpo ele vai voltar a se movimentar devagarzinho. Não precisa apavorar, é uma situação muito comum. Alguns segundos após começar a ouvir os estrondos causados pela atração do cordão prateado, o meu espírito foi arrastado de forma vertiginosa. Os salavancos durante o percurso quase me deslocavam o pescoço. Eu fiquei preocupado com a gravidade da situação e gritei desesperado por socorro. Logo, ouvi a meiga voz de cristal tranquilizando-me. Ela estava ao meu lado e não permitiria que nada de grave viesse a me ocorrer. Aquele retorno brusco ao corpo físico pareceu-me durar em torno de 10 minutos, mas segundo o cristal não levou 4 segundos. Ao chegar ao local de destino, encontrei o meu corpo sentado na cama, soltando um grito surdo. Eu caí como uma pedra sobre o meu duplo físico e fiquei alguns segundos em desatino e com uma respiração ofegante. Isso acontece muito. Muito mais comum do que a gente imagina. Cristal, ao meu lado na cama, procurava acalmar-me. Apoiado sobre o cotovelo, disse-lhe para retornar, pois Hermes deveria estar necessitando de seu auxílio. Ela beijou-me na testa e deixou 2 assistentes para averiguar a minha situação e efetuar passes calmantes em mim. Devido ao choque, em poucos segundos perdi a visão astral e não mais vi as moças que me auxiliavam a restabelecer-me. Levantei-me da cama
com uma dor atroz no pescoço e servi-me um copo de água. A minha cabeça parecia que iria explodir. Dirigi-me à sacada do meu apartamento e fiquei pensando nos últimos momentos antes do meu desequilíbrio. Isso aqui ele já está no plano físico, tá? Já voltou para o corpo. Como seria a pessoa na fronteira do Acre com o Peru? Como estaria o pessoal na fronteira do Acre com o Peru? Será que eu havia comprometido o restabelecimento de Huayna? E Cristal, que necessitou abandonar o atendimento em momento tão importante, como estaria a situação depois da minha falha? Eu sentei no sofá da sala, coloquei as mãos na cabeça e amaldiçoei a minha fraqueza. Eu estava em espírito, portanto, nenhum contágio ou mal poderia acarretar-me o líquido ácido que me atingiu. Eu me levantei, apoiei minha mão na janela da sacada e, olhando as estrelas do céu, orei profundamente, pedindo a Deus que auxiliasse os meus amigos e amparasse o Huayna, pois era a única coisa que eu poderia fazer naquele momento para corrigir a minha falha em momento tão precioso. E aí a gente encerra esse capítulo, começando na semana que vem o capítulo 12, Nas Trevas com Jesus. E o que aconteceu, Etienne, com o Roger? Por que ele saiu desesperado, foi puxado pelo seu cordão prateado? Porque ele assustou quando o Huayna estava sendo acudido, né? Estava sendo orientado ali, acudido mesmo, mediante aquele processo de desespero, de depressão, de desequilíbrio energético. Novamente ele foi ali esticar o bracinho para pegar com a Cristal o lencinho cheio de essência, e aí a chaga explodiu, caiu aquele pus que ele contou fétido no braço, no peito, no rosto. E o que aconteceu? Ele não tinha preparo, né? Que é o acolhimento que a gente estava falando ali no início, a falta de acolhimento, falta de preparo, falta de amor, de compaixão, porque fica muito ali na pena, né? Tô com dó, tadinho do irmão. Ou então fica ali no, nossa, vamos, que tem outros na fila, vamos. Não sente, isso inclusive foi estudado no nosso trabalho ontem. Não sente a situação, não, acho que se colocar no lugar do irmão, a gente nem pode muito para não ser envolvido naquela energia, mas ter uma compaixão verdadeira, né? Não sentir nojo do irmão, abraçar com amor, com calor, com fervor, com carinho. E foi isso que o Roger não teve naquele momento. Beleza? Luna! Nossa, semana que vem você não vai ficar aqui não. Gente, vou encerrar porque parece que estão me chamando ali fora. Um beijo no coração de vocês, gratidão por tudo. Até semana que vem, tá? Beijo. Tchau.